Então agora, né, nesse momento, a gente vai retornar ao capítulo 381 para falar sobre dois assuntos em específico, né? Então, o primeiro ponto da discussão na última semana foi meningite, e agora os dois outros pontos vão ser encefalite e abscesso cerebral, né? Mas ao invés de usar o livro, como eu assisti às aulas ali do Sanar, então abscesso cerebral e encefalite estão bem lá para baixo, né? Só para a gente encontrar aqui, meningite viral aguda, essa já foi discutida, encefalite viral. Então, ao invés de usar o livro de fato aqui para andar pela discussão, já que eu já fiz uma leitura aqui básica e assisti às aulas ali do Sanar, ao invés de fazer isso, eu vou utilizar o Harrison Manual de Medicina, né? Com uma base bastante mais resumida e que facilita melhor a compreensão, né? Depois, sobretudo depois que a gente já leu o completo ali, a gente faz essa leitura que é muito menor. Então aqui tem encefalite viral, a gente vai falar sobre as etiologias de encefalite viral, método diagnóstico, essa imagem aqui, né, com afetação aí do lóbulo temporal, diagnósticos diferenciais, né, possíveis e algumas considerações aqui em relação ao tratamento prognóstico. E o segundo ponto, abscesso cerebral, né? Abscesso cerebral, a gente vê manifestações clínicas, diagnóstico em si e também uma abordagem geral do tratamento e uma consideração aqui sobre o prognóstico. Mas no final desse vídeo, e aí, né, para adicionar a compreensão, no final desse vídeo a gente traz um. A gente traz. Nossa, eu ditou quando eu vejo. A gente traz a resolução de alguns casos ali que eu vou selecionar, alguns casos bem simples do Sanar, que eu vou selecionar e algumas perguntas para fomentar um pouco o raciocínio, ao invés de fazer toda aquela leitura grandiosa do livro, vamos fazer uma coisa mais resumida, né? Então, para começar a discussão com encefalite viral, eu vou separar em dois vídeos, a encefalite viral e abscesso. Para começar a discussão, então, com encefalite viral, a gente vê que a encefalite viral é uma infecção do parênquima cerebral que pode se relacionar com a meningite. A gente vai ter o termo meningoencefalite, né? Então, uma afetação pode levar a outra. A gente vai fazer uma classificação mais generalizada. E as manifestações vão ser as mesmas manifestações da meningite. Então, a gente vai ter a tríade clássica, né? De rigidez de nuca, cefaleia e febre. Rigidez de nuca confirmada por Brudzinski e por Kernig positivos. E a gente vai ter mais alguns dados adicionais de afetação do tecido cerebral, produzindo alterações de consciência e sinais neurológicos focais, né? Então, alterações de consciência vão ser mudanças drásticas na conduta, alucinações de modo geral, convulsões, por exemplo, convulsão focalizada, focal, e sinais neurológicos focais, e aí eu marquei aqui os dois principais, afasia e hemiparesia, mas nos outros achados, né, sobretudo em outras infecções, a gente vai dar um foco para uma infecção específica, que é a infecção do vírus da herpes, né? Então a gente vai ter essa encefalite herpética, né, falando mais sobre etiologia, mas a gente vai falar aqui de sinais focais, afasia e hemiparesia, inclusive eu acho que tem um caso ali que cita esses dois achados, né? Então, falando sobre etiologia, basicamente, todos os mesmos micro-organismos que produzem a meningite asséptica podem produzir encefalite também, certo? Os mais comuns são os vírus da família do vírus da herpes, né? Herpes simples, o varicela zoster e Epstein-Barr, que estão aqui nesse quadro. Então, eu vou subir no quadro só para a gente dar uma olhada. Né? Aqui a gente tem os vírus que produzem meningite mais comumente, e aqui encefalites agudas. E a gente vai falar de vírus de herpes, né? Herpes simples 1, varicela zoster e Epstein-Barr. E aí tem uns incomuns, não tão comuns, né? Que são os arbovírus. A gente tem o vírus de Lacrosse, o vírus do Nilo Ocidental, o West Nile virus, e o vírus da encefalite de St. Louis, e aqui a gente tem alguns outros achados que são menos comuns, né? O professor citou no livro citomegalovírus e enterovírus, mas a gente tem alguns outros vírus também que podem produzir encefalite, mas os mais comuns e o que a gente vai dar enfoque aqui vão ser os vírus da herpes simples, varicela e Epstein. Então, descendo aqui para falar um pouco.
mais sobre essa etiologia, né? Aí o livro vai citar de fato, né? As epidemias de cefalite quase sempre são produzidas por arbovírus, lembrando que o livro está sempre se relacionado a achados dos Estados Unidos, né? E não necessariamente do lugar que a gente vive. E aqui, vírus do Nilo Ocidental, né? West Nile Virus, causa a maior parte dos casos de vírus de meningite e encefalite por arbovírus nos Estados Unidos. Indo para diagnóstico, eu vou marcar aqui, fica melhor. Então, continuando para falar sobre diagnóstico, né? O que a gente tem como arma aí para diagnosticar? Primeiro, sinais clínicos, né? Obviamente, a gente vai ter achados de sinais clínicos de meningite e mais alterações focais ou alterações no nível de consciência pela encefalite. Depois, o que a gente vai fazer? Estudos do líquido cefalorraquídeo, ressonância magnética, eletroencefalograma e biópsia cerebral. Essas são as 4 opções, né? Mas como que a gente vai fazer? A gente combina as 4, né? Se tem evidência em uma, vai lá e faz a outra para confirmação de diagnóstico, observar o tamanho da área, por exemplo, que foi afetada. Então, o que acontece? No estudo do líquido cefalorraquídeo, a gente vai ter achados muito parecidos à meningite viral, certo? Então, é uma afetação de agentes do mesmo segmento, então a gente vai ter achados parecidos com esses. Quais vão ser? Vai ser um aumento leve nas proteínas do líquor, né? Um aumento na contagem de células linfócito-monocitárias, né? Então, não vai ter alta de neutrófilo, a gente vai ter uma alta na contagem de linfócito ou monócito, certo? Geralmente 80-20. Não tem glicose diminuída, não é um achado para meningite viral, então se a gente tem glicose diminuída, a causa provavelmente seja mais bacteriana, certo? E que mais que se vai realizar? Além dessas coisas que a gente falou, a gente vai fazer, depois de retirar esse líquido cefalorraquídeo, fazer uma análise PCR, né, que identifica agente etiológico com mais precisão, né? Identifica de fato o agente, né? Então a gente faz a análise de PCR para, na verdade, vírus da herpes simples, Epstein-Barr vírus varicela, zoster, citomegalovírus e herpes humana, vírus da herpes humana 6, né? E alguns enterovírus. Mas o mais comum que a gente tem que ter mais em mente aqui, vou até marcar, é o vírus da herpes simples, certo? Então a gente identificou, bom, positivo herpes vírus simples. Antes disso a gente já começou o tratamento empírico. Lembrar que a gente sempre começou o tratamento empírico quando a suspeita é alta de meningite ou encefalite. A gente começou o tratamento empírico com antibacterianos e com aciclovir, né? Antibacterianos vão ser cefalosporinas de terceira geração, lá o ceftriaxone, e mais aciclovir endovenoso para os adultos maiores de 50 anos, ampicilina, certo? E o que a gente vai fazer depois? A gente vai fazer uma análise imaginológica, né, para observar de fato a extensão de lesão, por exemplo, ou para confirmar diagnóstico, se aqui a gente não teve uma confirmação no líquido encefalorraquídeo, pelo líquido encefalorraquídeo do herpes vírus, por exemplo, para aumentar a suspeita diagnóstica, para aumentar, né, a probabilidade da nossa hipótese diagnóstica. Então, ressonância magnética é o exame de neuroimagem de eleição. Por que não tomografia? Porque não tem especificidade, é baixa, né? A tomografia não tem muita resolução, não dá para observar bem a imagem. Tem um vizinho fazendo barulho aqui, muito querido. Então, o que a gente vai ter nessa ressonância magnética? Um incremento de sinal em T2 em zonas bitemporais e órbitofrontais, né? Esses são altamente sugestivos de infecção de encefalite por vírus do herpes simples, né? Encefalite herpética. Então, essa é a imagem, né? Aqui um corte coronal em T2, porque a gente vê em hipersinal aqui essa zona das gorduras, né, do encéfalo, né, as zonas de lipídio do encéfalo. Não é uma muito boa imagem, né? Essa daqui é com flare, porque a gente não está vendo o líquor branco, né? A gente não está vendo o líquor branco. Então, é basicamente um T2 que tira a contrastação que o líquor produz
não é exatamente isso, mas é mais ou menos isso. E aqui a gente vê na região temporal, né? Frontotemporal aqui, vindo aqui para a região mesial, essa afetação em hipersinal em T2, né? E por que faz o flare? Porque se não tivesse o flare ia confundir um pouco, né? Porque aqui no flare a gente tem hipersinal em todas as circunvoluções aí do parênquima, certo? E um outro dado importante que traz ali. Isso eu vou olhar melhor com o mapa do Sanar para trazer para a gente aqui. Antes de resolver de fato os pequenos casos, né? E o diagnóstico diferencial, o que a gente pode ter? Né? Então a gente pode ter encefalites infecciosas e não infecciosas, incluindo algumas doenças vasculares. Né? Abscesso e empiema também podem ser diagnóstico diferencial, então a gente deve se preocupar com isso e fazer, por exemplo, uma tomografia. Por que fazer tomografia? Porque se eu tenho uma lesão expansiva no sistema nervoso central e vou lá e tento tirar o líquor, eu aumento muito a probabilidade desse paciente de herniar. Né? Então a gente pode ter herniação de amígdalas, das tonsilas cerebelares, né? Comprimindo os centros respiratórios. Sempre tem que ter em mente isso e falar sobre isso e pensar sobre isso, certo? Outro diagnóstico diferencial também, infecções micóticas, né? Espiroquetas, leptospirose, rickétsias, bacterianas com listéria, e tudo isso a gente vai encontrar sempre, né? A gente vai encontrar indícios de que não é, né? Se você tem evidência do que o que você suspeita que você vai pesquisar e tratar empiricamente num primeiro momento, sobretudo falando desse caso, você vai tratar empiricamente e observar a resposta do paciente ao seu tratamento, né? Se o seu tratamento funcionou com tratamento empírico e depois você confirma com o líquor mais indícios de que é viral, você vai cortar os antibactericidas que você está utilizando e vai continuar com os antivirais, né? No caso do aciclovir. E aí outros pontos de discussão aqui sobre encefalite vão ser que a gente vai dar uma pincelada ali usando o resumo que a Sanar faz. É a possibilidade de ser uma encefalite pós-infecciosa, a possibilidade de ser uma encefalite paraneoplásica e uma encefalite autoimune. E a gente vai observar um pouco melhor os mecanismos, minimamente para registrar aqui e ter em mente. Né? E aí, os pacientes com suspeita de encefalite por herpes simples vírus, tratamento com aciclovir intravenoso, 10mg cada 8 horas, né, de 14 a 21 dias. Os pacientes, sobretudo, que de fato foram confirmados depois do diagnóstico de encefalite por herpes simples, pelo vírus da herpes simples, 14 e 21 dias, 10mg quilo cada 8 horas. E aí o tratamento com aciclovir também é útil para infecções por Epstein-Barr ou por varicela zoster. Ribavirina, usualmente utilizada aí para encefalite de Califórnia, né, da Califórnia, né, o La Crosse, para infecção pelo La Crosse virus. Esses aqui chegam a não ser tão interessantes aqui para nossa discussão e para as coisas que a gente precisa ter em mente, mas o aciclovir, né, tratamento base, aciclovir, encefalite por herpes simples, que é a mais comum, potencialmente fatal. Né? Então, isso é o que a gente vai trazer deste resumo do livro, né? Do manual do Harrison. Então, para trazer aqui um resumo que exemplifique melhor o que a gente está falando, né? Do que a gente está falando? Né? A gente está falando o quê? Encefalite. Qual que é a definição de encefalite? Inflamação do parênquima cerebral associada à disfunção neurológica. Disfunção neurológica é o grande ponto. Né? Qual que é a clínica da encefalite? Instalação aguda ou subaguda, alterações no estado mental, convulsão, possível convulsão, sinal neurológico focal, são a afasia, por exemplo, a hemiparesia que eu mencionei, podem apresentar sinais de irritação meninge e a gente vai ter o quadro de meningoencefalite, que é o que eu comentei. Né? Como que a gente diagnostica? Né? Num primeiro momento, tomografia ou ressonância magnética. Ressonância magnética é preferência para a gente observar as lesões. Se você suspeita de lesão expansiva, tomografia de crânio antes de fazer
a punção lombar para observar o líquor, né? E aí, podendo ver o líquor, a gente consegue andar mais no sentido de identificar a causa etiológica de fato, né? E aí, quais são as possíveis causas etiológicas? São infecciosas, viral, usualmente vírus da herpes simples, e o tratamento é a ciclovir. Pós-infecciosa, né, o ADEM, encefalomielite disseminada aguda, Acute Disseminated Encephalomyelitis, ADEM. O tratamento é corticoide imunoglobulina, né, o plasmaférese, imune ou paraneoplásico, né? Então, se a gente tem um câncer ali, o organismo está produzindo anticorpos contra aquele câncer, mas esses anticorpos se confundem aí e eles atravessam a barreira hematoencefálica e podem atingir células da glia ou neurônios propriamente dito. Se a gente tem a definição de uma síndrome paraneoplásica, né? O tratamento é oncológico, a gente tem que tratar a causa de base, que é o câncer. E imunomediada, né? Qual que é a imunomediada? O organismo produzindo anticorpos sem o câncer, né? O organismo produzindo anticorpos contra estruturas saudáveis do sistema nervoso central, produzindo encefalite, né? Inflamação do tecido parenquimatoso do cérebro. E o tratamento aqui é a imunoterapia, né? Depressão, né? Supressão imune. A gente tentar diminuir a atividade imune desse indivíduo, certo? Então vamos lá. A gente vai resolver algumas perguntas, né? Algumas questões que tá no site da Sanar. Não sei se tem problema em fazer isso, se os caras vão querer derrubar meu vídeo, mas o site da Sanar é maravilhoso. Então participem, paguem a Sanar e estudem lá. Estudem por ele. De verdade, as aulas são maravilhosas. Essa aula, por exemplo, de encefalite, meningites, grande parte, na verdade, do curso de neurologia, né, da parte de neurologia que a Sanar passa, é passada pelo Wagner Cid, do Neuropost. O Wagner é genial, uma abordagem magnífica para mim, que sou estudante acadêmico. Comecei há pouco, eu gosto muito do Wagner. Eu achei eu não sabia, na verdade, que o Wagner dava essa aula na Sanar, e eu achei muito maravilhoso assistir uma aula do Wagner aqui na Sanar. Enfim, eu que participo dos cursos do Neuropost, né, e comprei já, e assisti tudo, e é genial. Enfim, vamos lá. Então, a primeira questão, vou responder algumas questões, não vão ser todas. Então, primeira questão: condições a seguir estão associadas a baixos níveis de glicose no líquor, exceto uma, a assinalia. O que eu sei que não baixa, o que eu sei com certeza absoluta que não baixa líquor, não baixa a glicose no líquor? Vírus, encefalite herpética, confirmar. Pronto, tá certo. Encefalite herpética, o LSR normal tem os seguintes parâmetros: poucas células, 3 a 6, quase sempre linfócitos. Sua bioquímica principal é composta por 20 a 40 mg de proteínas, um aumento leve, 40 a 80% de miligramas de glicose, 80% de miligrama, bom, de glicose, 680 a 720 de cloretos, certo? Então, o ponto é que quem baixa a glicose é insulina. Quem baixa a glicose é bactéria, né? Essa questão é bastante grande, eu já respondi. Se não me engano é essa aqui. Eu já respondi, ela é grande. Era essa mesmo. E vou deixar pra lá. Bom, sobre as encefalites, assinale a alternativa correta. A encefalite é uma síndrome neurológica relativamente comum e potencialmente grave que afeta tanto crianças previamente rígidas como crianças com imunodeficiências. A. B. A etiologia da encefalite permanece indefinida na maioria dos pacientes, mas naqueles pacientes com etiologia definida, as bactérias são a principal causa identificada. Mentira, né? A encefalite é vírus. Não raro, os pacientes apresentam, além do componente encefálico, inflamação das meninges, isto é, quadro clínico sobreposto de encefalite e meningite, caso em que se utiliza o termo meningoencefalite. Esse aqui me parece muito certo. No Brasil, casos isolados de encefalites figuram
na lista de doenças de notificação compulsória e a portaria mais recente do Ministério da Saúde orienta notificação de surtos de meningite ou encefalites conhecidas e de circulação no Brasil. Eu imagino que encefalites não figurem, não façam parte dessa orientação do Ministério da Saúde, né? Imagino que algumas meningites bacterianas. Encefalite é uma síndrome neurológica relativamente comum? Não é relativamente comum, não. Vamos ver? Então a resposta certa é a que eu selecionei de fato, né? Não é relativamente comum. Certo? Então, não raro, os pacientes apresentam, além do componente encefálico, inflamação das meninges, isto é, quadro clínico sobreposto de meningite e encefalite, caso em que se utiliza o nome meningoencefalite. Próxima pergunta. Essa aqui é legal. Um jovem de 27 anos de idade com antecedente do uso de maconha foi levado pela sua mãe ao pronto-socorro com história de alteração comportamental, agitação e agressividade. Tá gravando? Tá gravando. E agressividade. Ela nega que o paciente tenha feito uso de substâncias ilícitas no dia. Ao exame físico, o paciente encontrava-se agitado com discurso desconexo, com frequência cardíaca de 95, frequência respiratória de 20, temperatura de 39, indicando aí um processo infeccioso, pressão arterial de 100 por 60 milímetros de mercúrio e petequias em membros inferiores. Petequias em membros inferiores, alta temperatura e pH reduzida. Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que representa a conduta mais adequada. E aí a gente tem que pensar algumas coisas sobre esse doente. A gente tem aqui alteração comportamental, agitação e agressividade. Indica para mim encefalite viral, certo? Porque esses são os achados, além dos achados de meningite de modo geral. Né? Jovem com 27 anos de idade com antecedente do uso de maconha. Né? Maconha que causa? Será que a questão está trazendo para a gente esse dado para dar uma confundida? Foi o que eu pensei na hora de resolver essa questão. Então, o que deve ser feito? Qual que é a conduta mais adequada? Conter o paciente, administrar benzodiazepínicos e antipsicóticos, colher hemoculturas, introduzir gentamicina e oxacilina, não me faz sentido algum. Acalmar o paciente, colher sorologias e líquor e introduzir penicilina cristalina. Faria sentido se a gente estivesse suspeitando só de meningite, que não é o caso para mim. Conter o paciente com antipsicóticos e analisar a ressonância de crânio. Será, né, que a gente vai passar antipsicótico para esse paciente? Não sei. Acalmar o paciente, realizar ecocardiograma e tomografia de crânio. Qual que é a suspeita nossa aqui para fazer um ecocardiograma e tomografia de crânio? Ecocardiograma faz sentido, né? Mas a opção E me traz coisas que são essenciais. Conter o paciente quimicamente, né? O que não sugere a medicação que eu devo fazer. Então, esse não é muito evidencioso. Mas realizar tomografia e líquor, introduzir ceftriaxona, dobro de dose, e aciclovir empíricos, para mim faz total sentido. Porque o grande tema aqui a gente sabe que esse é um processo agudo, que pode produzir lesão de fato, lesão irreversível, e algo tem que ser feito. Algo tem que ser feito. Né? Tratamento empírico, porque tratamento empírico usando ceftriaxona, né, uma cefalosporina de terceira geração, e aciclovir empírico, me faz muito sentido, pensando sobretudo que a gente está cobrindo as possíveis causas etiológicas e que estou observando alguns sinais que me evidenciam alteração do encéfalo, do parênquima encefálico. Né? Então, eu vou responder E, é o que faz mais sentido para mim. A gente pode justificar ou realizar tomografia porque a gente não tem a história a gente não tem a história informada para nós de que esse paciente teve uma concussão, de que ele teve uma queda. A gente não tem. Mas e justamente por isso a gente deve realizar, né? Porque se eu não tenho a história, mas eu tenho sinais que podem sugerir que ele teve uma queda,
Fora a febre aqui, que não me ajuda muito a colocar, mas eu tenho que descartar, eu preciso descartar, não posso correr o risco dessa pessoa herniar cerebelo para cima do centro respiratório no sistema nervoso central. E essa resposta está correta, né? O raciocínio que eu fiz estava correto de fato. Vamos ver esse aqui? Ótimo também. Menina de 13 anos. Esse vai ser o último, né? 5 questões, 4 questões a gente respondeu. Menina de 13 anos, previamente ígida, inicia com um quadro de crises epiléticas generalizadas tônico-clônicas, vários episódios diários, associado à confusão mental e presença de movimento discinéticos orofaciais. Né? Então a gente tem confusão mental, me chamando mais atenção, e crise epilética generalizada tônico-clônica, vários episódios diários, né? Começou do nada, previamente ígida. Na investigação do quadro clínico foram realizados os seguintes exames: ressonância magnética de encéfalo normal, eletroencefalograma, alentecimento moderado difuso no eletroencefalograma, licor com 10 células, 100% monomorfo-nucleares, proteína 45 mg decilitro, cultura negativa para vírus, bactérias e fungos, função tireoidiana normal com anticorpos antiperoxidase negativos, antitireoperoxidase negativos, ressonância de abdômen e pelve, lesão cística anexial à esquerda sugestiva de teratoma. O que pode ser isso? Né? Então a gente tem um teratoma ali, o organismo está produzindo anticorpos para tentar combater o teratoma e esses anticorpos estão subindo para o encéfalo. Esses anticorpos estão subindo para o encéfalo. O que pode ser encefalopatia de Hashimoto, síndrome de opsoclonos, mioclonos, encefalite autoimune. Encefalite autoimune. Né? Esclerose múltipla não encaixa. Então, C, encefalite autoimune. É muito legal responder, fazer a leitura, ver o vídeo do pessoal da Sanar e responder essas perguntas. Eu acho muito interessante, essa é uma approach, né, para estudar que eu acho muito legal. E eu acho que eu vou continuar fazendo isso até que eu encontre um jeito mais legal ainda de fazer. Certo? Então é isso. E valeu.